Não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus, aleluia. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá. Boa noite, irmã linda, paz do Senhor. Mande também a paz do Senhor para o irmão Mendes, para os meninos. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Estou confiando no nome de Jesus, no seu amor, é que não seremos abalados. Amém. Seus inimigos cairão, Glória a Deus, nossos inimigos cairão. mais forte, Amém. ele Amém. pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo ele pode. Oh, seus inimigos cairão. Glória a Deus. Deus é mais forte, Nosso Deus é mais forte. como ele pode. Eu creio sim, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo ele pode. Pai do Senhor, irmã Cristina, obrigada pela ajuda, por todo o trabalho que estás a fazer. Deus seja louvado e abençoe tua vida. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, confiamos em ti, Senhor. Confiamos em nosso Deus e seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Somente as vozes declaram. Glória a Deus, aleluia. Em nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados, Nada. não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Ainda que venham lutas difíceis, por causa do amor de Deus, não seremos abalados. Nosso Deus, Amém. Devemos confiar no amor de Deus. seu eterno amor, não seremos abalados,
não seremos abalados. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Confiando neste amor, não seremos abalados. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os irmãos que já estão comigo esta hora. Vejo a irmã Doriela, apesar de que não comentou ainda, a irmã Simba, a mãezinha. A paz do Senhor, minhas amadas, Deus seja louvado por mais um dia que estamos aqui para partilhar a palavra de Deus, essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que nos sustenta, que é o nosso pilar. Assim como nós estamos a cantar há pouco tempo com a Nívia, ela diz que não seremos abalados. Por mais circunstâncias difíceis que a gente passe, se confiamos no nome de Deus, se confiamos no seu amor eterno, não seremos abalados. Não seremos abalados. Vamos começar então a nossa meditação de hoje. A nossa meditação de hoje está no livro de Abacuque. Abacuque é um livro que contém apenas 3 capítulos. É um livro pequeno, está no Antigo Testamento, faz parte dos profetas menores. Esse livro retrata uma conversa que Abacuque, o profeta, teve com Deus. Um diálogo onde houve perguntas e respostas. A semelhança do livro de Jeremias, que também era uma conversa, um diálogo de Jeremias para com Deus. E Abacuque, ele faz nesse livro, não é? Ele faz perguntas a Deus com coração sincero a Deus por causa de uma preocupação que ele tinha. Esse era o espaço que eu estava a dar aos irmãos para poder procurarem o livro de Abacuque, porque não é fácil encontrar o livro de Abacuque por ser pequeno, não é, por pertencer aos profetas menores. Ele está depois de Naum e antes de Sofonias. Abacuque 1, versículo, eu vou ler Abacuque 1, 2 até 4, depois vou ler Abacuque 2, 4, depois vou ler Abacuque 3, 17 a 18. A Bíblia que eu estou a usar é a Bíblia linguagem de hoje, muito diferente da linguagem de outras linguagens. Então não achem estranho, é apenas a Bíblia viva, é a Bíblia viva. Então vamos passar a leitura. Abacuque 1, 2. Ó Senhor, quanto tempo ainda vou ter de pedir ajuda antes que o Senhor me ouça? Eu grito ao Senhor, mas em vão. Não recebo resposta. Socorro, violência é o meu grito, mas ninguém aparece para socorrer. Porque o Senhor me faz ver a injustiça e contemplar toda esta maldade. Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência e destruição. Há luta e briga por todo lado. A lei não é cumprida, nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muitos numerosos que os justos, e com isso a justiça é torcida. Abacuque 2, 4. Anote isto: os homens perversos confiam em si mesmos. Seus desejos não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e viverá. Em outras versões diz essa frase: o justo, porém, viverá pela fé. Agora vamos ler Abacuque 3, 17 a 18. Embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja fruto nem frutos, flores nem frutos,
Embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram, pastos e os corrais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Vou ler também, eu gosto de ler noutra versão esse versículo porque gosto muito desse versículo, desse clamor de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmã Silvia. Esta palavra de Abacuque, este livro de Abacuque, fala muito para nós. Como eu já estava a dizer, que Abacuque não é um livro muito pequeno, só tem 3 capítulos, e é um livro que fala da conversa que Abacuque teve com Deus, do clamor que Abacuque fez a Deus. E Abacuque falava e Deus respondia. Abacuque, com coração sincero, ele entregou a dor dele a Deus, ele falou da dor dele a Deus, o que ele estava a passar. Por isso que ele pergunta: por que, Senhor, que me fazes ver tamanha injustiça? Ele coloca a sua preocupação diante de Deus com uma audácia muito grande. E ele fala para Deus o que está a acontecer com o povo de Deus. O que estava acontecendo naquela época é que havia muita injustiça, como ele diz no versículo 3. Porque o Senhor me faz ver a injustiça e contempla toda essa maldade. E no 2 diz: socorro e violência é o meu grito. Naquele tempo estava acontecendo muita coisa que estava afligindo o profeta Abacuque. Ele estava sofrendo, ele estava com dor. Por isso que eu hoje trago o tema para a nossa noite de hoje: atitudes certas em tempos de crises. Abacuque estava vivendo um tempo de crise, onde a justiça não era era só uma justiça que favorecia uns e outros não. Onde a lei não era cumprida, onde os fracos carregavam os mais fortes oprimiam os mais fracos. Qual é a atitude que o Abacuque teve nesse momento de crise? Abacuque teve a atitude de clamar a Deus, de interceder a Deus pelo seu povo. Se vamos ver, os profetas tinham a missão de levar a mensagem de Deus para o povo. Mas Abacuque fez diferente. Ele levou a preocupação que ele tinha, que era do povo, para Deus. Levou a angústia do povo para Deus. Às vezes, amados, não é só necessário nós levarmos a palavra de Deus para outras pessoas, mas também é necessário levar as outras pessoas diante de Deus. Falar de Deus sobre as pessoas. Senhor, olha fulano o que está a passar. Senhor, olha a vida do fulano. Levar a carga dos outros perante a face do Senhor, como fez Abacuque. Ele clamou a Deus por amor e compaixão que ele teve por esse povo, por aquele povo, por Judá. Ele estava preocupado pelo estado espiritual que se encontrava o seu povo, por isso ele clamou a Deus. Até quando, Senhor, clamarei
eu e tu não me escutarás. Ele clamou, e vê-se que é um clamor que estava saindo do fundo do coração, estava saindo da alma de Abacuque. Injustiça, violência, iniquidade. Ele estava dizendo que estava havendo injustiça, violência, a todos, em todos os cantos, iniquidade. Ele disse, a lei foi forjada, a lei fracassa nesse país. Quantas vezes, amado, nós carregamos diante de Deus a situação do país, a situação da igreja, a situação da nossa família. Até às vezes, muitas vezes, nós conseguimos até levar a situação da família. Mas poucas são as vezes que nós levamos diante do trono da graça as preocupações, as aflições do nosso país, as preocupações, as aflições da igreja. Às vezes, nós preferimos sentar na roda dos escarnecedores para falar sobre o que está se passando no país, sobre o que está se passando na igreja, sobre o que está se passando com fulano ou com a fulana. E não carregamos e não levamos essa pessoa, esse país, essa igreja aos pés do Senhor, clamando a Deus a favor deles. Então, é o momento de refletirmos esta mensagem de Abacuque e fazermos a atitude certa no momento de crise. Este momento de crise do nosso país, do mundo, quantas vezes ajoelhaste para pedir a Deus, para que Deus venha com a sua mão curar e sarar e tirar essa enfermidade no meio do seu povo. Mas muitas vezes nós falamos dos casos que estão aumentando em cada país. Nós comentamos, nós murmuramos e falamos. E não ajoelhamos diante de Deus, como fez o profeta. Quem ajoelha diante de Deus, Deus responde a oração. Deus respondeu a oração de Abacuque. Deus disse, não vamos poder ler porque o livro é extenso, nós não temos muito tempo. Deus disse a Abacuque, eu vou usar os caldeus para castigar, para disciplinar o meu povo. E Deus continua dizendo, este povo que eu vou colocar, os caldeus ou os babilônios, eles são um povo muito terrível, um povo forte, um povo que confia nas suas forças, um povo idólatra, um povo que toma o que não é seu. E Abacuque não gostou da resposta que teve diante de Deus, da resposta de Deus. E disse diante de Deus, Senhor, por que você vai fazer com que este povo tão mau, tão mau, tão mau, tão mau, venha castigar o teu povo? Por que você vai olhar diante, se tu és um Deus que não se compadeces com o pecado, por que tu vais olhar simplesmente que esse povo faça isso? Olha a audácia de Abacuque. Mesmo depois da resposta de Deus, ele ainda continuou o diálogo com Deus. Ele continuou a questionar Deus. Ele continuou a falar com Deus. Ele continuou a clamar a favor do seu povo. Parece que ele queria, não é isso que eu quero ouvir de ti, Senhor. Eu quero ouvir que o Senhor vai tirar, arrancar a iniquidade, vai tirar, arrancar a violência. Mas o Senhor disse, não, eu vou disciplinar o meu povo. Eu vou disciplinar o meu povo. Amados, temos que aprender como Abacuque, clamar a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo depois da resposta de Deus, clamar a Deus, continuar a clamar a Deus a favor da circunstância em que nós vivemos. Que a crise, nós todos sabemos que estamos a passar por uma crise. Muita gente está morrendo. Mas, além desta crise,
tem outras crises. Aí, por causa desse coronavírus, desse vírus, muitos tiveram que ficar de quarentena. A maior parte das pessoas não foi produtiva durante esse tempo. E a economia baixou. E nós sabemos que a economia em todos os países não está boa. Muitos desempregos aconteceram. Nós sabemos dessa crise. Será que temos levado isso diante de Deus? Ou simplesmente temos ficado com medo, com pavor, assustados? Até às vezes ficamos doentes por causa do medo que nos apavora essa situação. Qual é a crise que estás passando na família? Qual é a crise que a igreja está passando? Qual é a crise que você pessoalmente tem enfrentado a Deus? Será que tens levado a Deus essa crise, clamar a Deus essa situação e conversar com Deus, mesmo depois da resposta, continuar a conversar com Deus? Qual é a crise que estás passando? Deus promete ao profeta que este tempo de crise que ele está passando, que o povo está passando, vai passar. Ele disse que, quando Abacuque disse: Senhor, será que vais deixar com que esse povo mau oprima o teu povo? Ele disse: Abacuque, escreva, anote bem o que estou te dizendo, escreva com letras legíveis para que todo mundo, mesmo correndo, olhe e veja. Que esse povo que vai vos oprimir, esse povo será destruído. Esse povo será destruído. Não vai prevalecer de pé. Não vai prevalecer de pé. Qual é a crise que diante de Deus se coloca em pé? A palavra de Deus que diz: operando Deus, quem impedirá? Deus, quando opera, não há nada, ninguém que lhe possa impedir. Nem os mais fortes. Lembremos-nos de Davi, que venceu Golias. Um fraco, venceu um forte. Porque aquele que no Senhor é fraco, ele se torna forte. Continuando a conversa de Abacuque e Deus disse: esses maus, eles vão ser dissipados, vão fracassar, mas o justo viverá pela sua fé. Os fracos os maus, os ímpios vão fracassar, mas todo aquele que espera no Senhor vai vencer. Todo aquele que tem a promessa, que recebe e toma a promessa de Deus e continua na presença de Deus, confiante em Deus, vai vencer. Porque o justo pela sua fé viverá. O justo, essa palavra que o justo viverá pela fé, não é? Que é uma das atitudes que o crente deve ter em tempo de crise, continuar a ter fé a Deus. Essa palavra está escrita 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 1,17, em Gálatas 3,17 e em Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé. O justo não vive pela circunstância da vida. O justo não vive pelo aquilo que vê, pelo aquilo que está a contemplar. O justo não vive por aquilo que os seus olhos contemplam. Muitas vezes nós já colocamos o fim em determinadas situações e coisas. Já colocamos: não, se começou assim é porque vai acabar mal. Se isso aconteceu porque vai assim. Nós já demos o fim, já colocamos o ponto final. Mas muitas vezes não consultamos a Deus, não confiamos a Deus. Então temos que não olhar, não andar por vistas, mas andar por fé. Este
É a atitude que nós devemos ter. Esta é a atitude que Davi teve. Davi disse que ainda que um exército se levantar contra mim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quantas vezes muitos exércitos se levantam contra nós? Exército da doença, exército da calúnia, o exército da falta de dinheiro, o exército de diversas coisas, do desemprego. Se levantam contra nós e já tememos, ficamos com medo, com tanto medo, que já não conseguimos mais dormir, não conseguimos mais ter paz. Mas devemos aprender como Davi, que ainda que esse exército se levantar contra mim, não temerei, porque eu tenho um grande Deus. Porque Deus está comigo. Não olhe para o exército que se levantam, mas olhe para Deus com fé, porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós vimos na palavra de Deus que Eliseu, quando vinham lhes atacar no exército da Síria, o seu moço, o seu servo, olhou para aquele exército e disse: Eliseu, muitos vêm contra nós. E Eliseu disse assim: olha, maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. Será que Eliseu estava a ver com olhos naturais? Não. Eliseu estava a olhar com olhos espirituais. É este olho que nós precisamos ver, olhos espirituais. Que Deus está conosco. Deus é maior do que qualquer coisa. Porque qualquer coisa, Deus é maior. E temos que aprender com o salmista que diz que uma vez Deus falou e 2 vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Quando você tem certeza de que o poder pertence a Deus, você não teme aquilo que você vê, mas você, com a tua fé no teu Deus, que todas as coisas faz, que tem o poder sobre todas as coisas, você continua firme. Assim como os caldeus foram destruídos, quando você confia no Senhor, nada fica de pé diante de Deus. Nada se coloca de pé diante de Deus. Você precisa não confiar na fé, mas confiar na palavra de Deus. A fé é pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Devemos aprender a terceira coisa, a atitude que nós devemos ter no momento de crise é a atitude de louvar a Deus apesar das circunstâncias. O profeta Abacuque, ele disse: porque ainda que a videira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa palavra, essa declaração de Abacuque é uma das mais fortes declarações de confiança a Deus, mesmo no momento de crise. Ele diz a Deus: ainda que não houver o que comer, ainda que não houver, que não haja fruto na árvore, ainda que a minha despensa esteja completamente vazia, ainda que a circunstância em que estou a viver aparentemente não esteja sendo resolvida, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Oh, amado, isso é um exercício muito forte. É difícil, mas vale a pena confiar no Senhor, até mesmo no momento de crise. E mesmo se alegrando, mesmo que essa crise ainda está aí, parece que ainda não passou. A situação que estamos a viver ainda não passou, mas vamos nos alegrar no Senhor. Muitos de nós ainda estamos enfrentando lutas na família, mas não vamos continuar tristes. Não vamos deixar com que a tristeza amargure a nossa vida e deixemos de glorificar e louvar o nome do nosso Senhor. Porque o louvor, ele traz conosco a alegria da alma, a alegria do coração.
Vamos seguir o exemplo desta de Abacuque. Mesmo que não conseguimos ver a provisão de Deus, vamos continuar a agradecer a Deus. Vamos continuar a glorificar a Deus. E não permitir que a insatisfação amargure a nossa vida. Que as circunstâncias ofusquem a nossa adoração a Deus. Todos nós cantamos no momento de alegria. Quem não canta? Bebê nasceu, louvamos. Alguém casou, festejamos. Muita coisa de boa acontece, alguém fez anos, nos alegramos. Mas quando acontece alguma coisa de não muito bom, não conseguimos fazer como Jó fez. Deus me deu e tirou, bendito seja Deus. Nós não conseguimos glorificar a Deus no momento difícil das nossas vidas. Mas o fato de glorificarmos Deus no momento difícil da nossa vida, Ele muda a circunstância. O louvor, o pavor, o medo, a dor, não muda a circunstância. Ficar triste na crise não muda a circunstância. Mas se você louvar a Deus, glorificar o nome de Deus, você vai ver que as circunstâncias, mesmo até aos olhos nus, você não está conseguindo ver a providência de Deus, mas você vai começar, a tua alma vai começar a gozar a paz, a satisfação, a alegria, porque você louva a Deus. Eu já experimentei isso. Algumas vezes, quando a tristeza bate o meu coração e eu começo a louvar a Deus, eu começo a glorificar a Deus, eu começo a dizer bem alto: Deus seja louvado, glorificado sejas tu. Ainda que o inimigo venha dizer: maninha, você não tem motivo de glorificar a Deus, olha pela situação que tu estás a passar. E eu digo bem alto, mais alto que ele: glorificado seja o nome de Deus. E aí começa o meu coração, a alegria começa a voltar ao meu coração, a paz começa a voltar ao meu coração. Esse é um exercício que a gente deve fazer, glorificar a Deus no momento de tristeza, glorificar a Deus no momento de crise, glorificar a Deus ainda que você não consiga ver a providência de Deus, mas saber que Deus é aquele que trabalha para aquele que nele, todos aqueles que nele esperam. Devemos continuar a crer e confiar em Deus em todos os momentos das nossas vidas. Amados, devemos fazer com que nos momentos de crise tenhamos boas atitudes. Atitude de clamar a Deus no momento de crise. Atitude de confiar em Deus, ter fé em Deus, continuar a ter fé em Deus. Atitude de louvar a Deus apesar das circunstâncias. E teremos uma vida que agrada a Deus. Uma vida com mais paz, mais saúde. Amados, assim como essa palavra tem falado no meu coração, espero que fale também no vosso coração e traga realmente transformação, renovo, porque temos passado por momentos difíceis, mas devemos saber que a Deus pertence o poder. E a Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalem, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, amados. Que Deus possa abençoar as vossas vidas. Que Deus continue abençoando a vida de cada um com essa palavra. Que Deus possa trazer transformação para a vida de cada um, a começar em mim. Que no momento de crise nós possamos continuar firmes em Deus e clamando a Deus, confiando, ter fé a Deus e louvando em todas as circunstâncias. Que isso vai mudar as circunstâncias que estamos a viver. Permanecer a Deus é a melhor escolha. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Glorificado seja o nome de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. É a primeira vez que eu sozinha entro no live. Eu não sei se vou conseguir
me livrar dos irmãos. Não sei se vou conseguir sair. Deus seja louvado por tudo. Já vi aqui uma vez a irmã Silvia aqui a tentar sair, não conseguiu. Eu disse, uau, esse um dia acontecer comigo. Parece que hoje é o dia. Tenho que chamar a Lúria. Lúria! Faz favor. É assim mesmo. Quando você não... Deus seja louvado.